Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre masculinidades frágeis. A gente está estudando nesses 8 episódios um pouco mais sobre questões de gênero dentro da capoeira. Óbvio que a gente não vai conseguir aprofundar tudo que nós queremos e toda essa discussão sobre gênero, mas nós estamos dando o nosso melhor para contemplar o tema dentro do nosso recorte e também ouvir um pouco mais sobre as nossas mulheres capoeiristas e sobre as opiniões que elas têm a respeito do assunto. Se você não conhece o conceito de masculinidades frágeis, a gente vai estar te explicando um pouquinho para que a gente possa começar esse debate. Vamos lá? Se você não me conhece, eu sou Jéssica Oliveira, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Eu sou historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e em gestão cultural. Sou vice-presidente da Associação Cultural Esportiva de Estudos da Arte da Capoeira, Semente de Café. E sou proponente desse projeto na Lei Aldir Blanc aqui do município de Pacatuba. Vamos à audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, ruiva, meu cabelo é cacheado e comprido. Eu estou usando um microfone de lapela e uma blusa verde. O fundo atrás de mim é cinza. Bom, a fragilidade da masculinidade, é um conceito que está atrelado, que a masculinidade ela está em normas muito rígidas e inalcançáveis, que muitos homens só conseguem entender essa masculinidade e de forma mais agressiva, de forma mais rígida, de forma que muitas vezes vai deixar eles em posições até mesmo desconfortáveis, porque a fragilidade da masculinidade reside em uma masculinidade que está presa em conceitos muito rígidos, em que o homem não pode se expressar, em que o homem não pode demonstrar sentimentos, ou que ele não pode demonstrar a própria fragilidade do ser, e que não pode aceitar determinados comportamentos e que deve se comportar de determinadas formas muitas vezes atreladas à força, à agressividade, como forma de reação e de resolução dos seus problemas. E entende-se aí que esses verdadeiros homens estariam seguindo aí essas normas rígidas de controle e de competitividade que trazem aí muitos prejuízos a uma relação e uma construção coletiva. Boa tarde, galera. Eu me chamo Ana Luísa. Na capoeira eu sou conhecida como Bruxinha. Tenho 16 anos e moro no Maracanaú, numa comunidade chamada Maracanãzinho. Olá, eu me chamo Janaína, mais conhecida como Fiona na capoeira. Sou aluna do professor Pardal, equipe Capoeira Brasileira. Nós fazemos parte mais uma vez, da equipe brasileira, mas também somos projeto Terra Fértil. Saudações a todos. Sou Maria Janaína Rodrigues da Silva, conhecida na capoeira como Mestra Janaína. Faço capoeira desde 1988. Iniciei no Grupo Zumbi de Capoeira com Everaldo Ema, depois assim passando para Mestre Ulisses Ferreira Lima, que é hoje meu mestre, que me formou em Mestre de Capoeira em 2010. E estou aqui há 37 anos com a capoeira, trabalhando, Sou educadora social, Tenho 2 núcleos, trabalho com crianças, com jovens, e adultos. Também sou professora de arte e cultura, trabalho nessa área e assim, abranger esse lado do mundo da integração feminina, também de capoeira. Tem uns trabalhos que a gente faz aí magnífico, muito bom, importante, interessante para a mulherada na capoeira, assim, estando lado a lado com os homens. Venha com a gente nesse salve. Olá, eu me chamo Karine de Oliveira Amaro, sou mais conhecida dentro da capoeira como Mestra Gata Braba. Comecei capoeira em meados de 88 para 89 com o Mestre Ferrinho. Até então eu era simpatizante de capoeira, andava com os capoeiristas, porém não praticava capoeira. E começou um projeto do Mestre Ferrinho na escola onde eu estudava, o Júlia Jorge. E fiz 1 ano de capoeira com ele. Eu sempre gosto de detalhar esse momento, porque foi um momento
da minha primeira vivência, né, com a capoeira, meu primeiro gingado e meu primeiro professor. Depois disso, passei 10 anos, né, viajei, fui morar fora, casei e em 97 retornei para a capoeira e dessa vez com o mestre Samurai, né, e desde então estou até hoje dentro da Terreiro Capoeira, que vai fazer 29 anos. Sou mãe, sou avó, sou esposa, tenho um projeto social que se chama No Terreiro das Tijubinas, onde esse ano eu vou completar 6 anos de projeto. Nós vamos fazer nossa 6ª edição e amo capoeira, amo trabalhar com a cultura popular, né? Porque eu sei que a capoeira tem um leque imenso de coisas que a gente ainda tende a descobrir. Olá, me chamo Anabel Bernardo Pinheiro. Na capoeira sou conhecida como Bel. Iniciei a capoeira em 2001, aos 16 anos, com a mestra Wanda, no bairro Canidezinho, em Fortaleza, Ceará. Atualmente eu treino com o contramestre Macarrão. Sou professora do grupo Aruanda Capoeira. A nossa sede fica em Brasília e o mestre é o mestre Igor. Olá, eu sou Marina. Na capoeira o pessoal me conhece por Tijubina. Atualmente eu tenho uma graduação de professora de capoeira. Estou na capoeira desde 1996. Sou mãe atípica, mãe de 4 filhos. Olá, me chamo Ruth da Silva Pereira. Na capoeira eu sou a professora Ruth. Faço parte da AZC, Associação Zumbi Capoeira. Treino com o mestre Jackson lá no Pirambu, e faço parte também aqui do Centro Cultural Mestre Lula, Temos mestra Carla e mestre Lula também, Eu ministro aulas de jongo, de samba, musicalidade, dentro da capoeira. A gente consegue sim identificar algumas situações, infelizmente, né? E as situações chatas, corriqueiras, chega a ser até corriqueiras, né? Mas que com o tempo vem diminuindo bastante. E para mim prejudica sim, assim, de uma forma geral, o coletivo demais, porque nem sempre aquele jovem, aquele menino, até mesmo aquela menina que está vendo a capoeira pela primeira vez, vai conseguir entender, né? Essa prática que a pessoa acaba levando dentro de uma roda, dentro de um evento, que acontece, a gente vê, infelizmente, né? Que é o famoso ego ferido. Pronto, o que eu percebo assim, e eu acho que deve ser prejudicado, né? Assim, acho que é o todo, né? Por conta que esse ritmo dessa fragilidade da masculinidade acontece quando ele não tem aquela aceitação dentro de uma roda de capoeira, quando se acha frágil, que não é certo, quando ele leva um chute ou uma rasteira vindo principalmente de uma mulher. Acho que assim, é como se caísse a honra do homem, né? E não é isso, assim, porque capoeira acho que é para todos. E assim, se isso não se recuperar de cabeça, tirar isso do psicológico, a capoeira se prejudica em geral. Acho que assim tem que ser realmente a pessoa receber, ser trabalhada para isso, né? Para poder aceitação, porque a gente não precisa ser um homem, levar uma pancada, uma rasteira de uma mulher e na mesma hora agir de uma forma que tem lá que saca logo uma porrada ou uma queda, botar logo, vai dizer assim, porque quem bota moral aqui sou eu, porque sou homem. Então assim, essa fragilidade, então assim, tem que ser realmente trabalhada mentalmente na cabeça do homem, né, para que, se assim são todos, não, hoje em dia tem muitos homens que já conseguem de boa ficar nessa assim, já saber que é para todos, todo mundo pode, todo mundo cai, todo mundo se levanta, mas ainda tem muito ainda que tem que ser
trabalhar na cabeça realmente desses homens aí, né, da masculinidade. Então, é isso. A fragilidade da masculinidade pode ser identificada aí na autenticidade da forma como você lida com as suas próprias emoções, da forma como muitas vezes elas são reprimidas por não ser coisa de homem. Os prejuízos de uma masculinidade frágil, elas vão para além de afetar o próprio homem em si, mas também afetam toda uma coletividade, porque isso vai afetar na forma como nós interagimos em sociedade, da forma como nós vamos entender as nossas relações e lidar com os percalços na nossa vida. Além disso, perpetuar uma masculinidade construída dessa forma vai afetar na construção de um ambiente igualitário e paritário nas elaborações coletivas que a gente pode estar realizando. Exatamente por estar perpetuando aí alguns estereótipos. Estereótipos esses sempre atrelados à força, a onde que vai estar residindo a fraqueza desse homem e como as coisas podem afetar a masculinidade dele de alguma forma. Tá, eu trabalho muito isso com os meus alunos, sabe, Pipoca? Em relação à homofobia, a machismo, né? O que eu não quero passar, eu não quero que minhas alunas, minhas filhas ou qualquer outra mulher passe também. Então isso, eu tento trabalhar isso com os meus. Dentro do meu grupo, eu tentei trabalhar isso bastante em relação ao machismo. Que às vezes o homem, ele age por uma cultura, né, nossa cultura, e ele acha que aquilo ali é normal, ele acha que não está sendo machista e sendo machista ao mesmo tempo. Né? Eu posso citar alguns exemplos. A mulher vai lá num grupo de WhatsApp, ela vai divulgar o seu trabalho, né? E parece que ela passa em brancas nuvens, parece que ela passa silenciada. Né? Uma mulher quando está na bateria, já aconteceu comigo no meu evento, eu dona da casa, né? De duas pessoas se chocarem na hora da roda, eu tenho que baixar o berimbau e dizer não é porque é uma mulher que esteja na bateria que ela esteja sendo invisível. Né? Então, assim, às vezes a mulher ela tem que se impor bastante em relação a essa questão do homem vir com o machismo ou vir com essa fragilidade de que dentro de uma roda a mulher não pode ou comprar ou até mesmo dar uma banda que às vezes ele já se levanta como um leão, né? Poucos levantam sorrindo, né? Existem também, que eu já vi muitos amigos meus massa, que levaram uma banda e se levantam sorrindo e levam outra de novo. E levanta sorrindo de novo. Então esses são exemplos, né, a serem seguidos. Até mesmo por eles serem uma má influência, entendeu? De outros seguirem o mesmo comportamento deles no coletivo e que acabam destruindo uma coisa que poderia ser né, unificada, acaba destruindo, desfazendo uma coisa que poderia ser um trabalho bacana, que poderia ser um grupo bacana, começa a ter desavenças, desafetos, entendeu? Eu tive a sorte de ter um mestre, né, muito, muito, muito massa. Ele chega pra mim e diz assim, gata, eu não me estresso, não me dou o direito de me estressar por muito tempo. Eu me estresso, talvez por 5 minutos, e depois eu absolvo. Então eu acho que era isso que a pessoa deveria tentar fazer, né? E deixar a emoção rolar, entendeu? Como a gente faz, eu faço terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer, entendeu? Todo mundo deveria estudar sobre as emoções dentro da capoeira, as emoções dentro de uma roda de capoeira, né? Porque aquilo ali é toda uma energia. A roda é uma energia, né? Você está ali jogando, né? Fluindo vários sentimentos, entendeu? Então, sentimento de perca, porque você perdeu alguma coisa dentro do estudo de um jogo entre si. O ego ferido, né? Eu acho que você tem que trabalhar muito isso, a pessoa tem que trabalhar isso dentro dela, porque ela não vai conseguir viver dentro de um coletivo direito,
né? Vai atrapalhar. Tanto atrapalha ela no individual, como atrapalha no coletivo inteiro. Então, é preciso que a gente possa lidar com essas questões e conversar sobre elas com mais clareza. Entender como elas têm afetado a nossa construção coletiva e como isso tem afetado os próprios homens dentro dos seus ambientes e a sua relação com o feminino também. Bom, entender como que essas relações elas podem estar afetadas, né? Afetando o próprio homem e afetando também a construção coletiva que nós fazemos. Essa questão da masculinidade frágil, ela é muito complicada, porque faz com que os homens tenham sempre que ter essa força, sempre que estar à frente, sempre que estar no comando das coisas. A gente sabe que isso atrapalha, inclusive, dentro das famílias, do núcleo familiar, entre um pai, uma mãe e um filho, né? Que atrapalhou por muitos anos, por muito tempo, os pais em amar, em demonstrar esse sentimento pelos filhos. Muitos que tiveram esse bloqueio de dar um abraço, de estar presente na vida dos filhos. Isso já vem mudando com o tempo, mas a gente sabe que ainda é muito complicado, principalmente no aspecto coletivo, porque a gente precisa que homens e mulheres estejam caminhando lado a lado, que ambos possam ter essa capacidade de estar na frente, de comando, que o homem, em alguns momentos, ele vai estar à frente conduzindo, e que em outros momentos, as mulheres também vão estar à frente conduzindo. E os homens que carregam isso consigo traz uma dificuldade muito grande no trabalho coletivo, em aceitar a opinião das mulheres, em aceitar que as mulheres também estejam à frente e que as mulheres estejam conduzindo rodas no berimbau, cantando, tocando, realizando trabalhos, aulas e eventos. Bom, a fragilidade na masculinidade, ela pode ser entendida e percebida em diferentes pontos da nossa convivência enquanto sociedade, sejam elas no ambiente da capoeira ou não. Os relatos que a gente recebe são sempre de autoafirmações, né? Onde o homem ele vai estar se autoafirmando, encontrando na força bruta uma forma de proteção. Então é interessante que a gente possa observar como está acontecendo, né? Como essas manifestações elas impactam a construção coletiva, inibindo a participação maior e mais democrática das pessoas, exatamente por tropeçarem aí em masculinidades frágeis que se ofendem no menor indício de oposição ou de qualquer indício de contrariar a opinião daquele que surge. Então, é para a gente observar mesmo nossos comportamentos e pensar onde que vai estar residindo o que você entende enquanto masculinidade, como isso pode estar te ofendendo, como isso chega até você, né? A gente escuta muitos relatos aqui das meninas de que em determinados golpes, os caras se sentem de fato mais ofendidos, mas não por ter levado um golpe, mas sim por ter levado um golpe de uma mulher, que muitas vezes treina até tanto quanto ele. Enfim, isso são questões que nos levam a vários debates, mas que muitas vezes esses caras se chateiam exatamente por se sentirem ofendidos e vão responder de forma ainda mais agressiva. A capoeira, ela é um jogo de libertação e não faz sentido a gente tornar ela um espaço de opressão, mas sim um espaço de respeito. Então, é importante que você possa ter sim a sua identidade reafirmada, mas que isso não seja questionado por um golpe, ou um movimento, ou enfim, mas que isso possa de alguma forma te fortalecer e não oprimir os demais. Eu acredito e tenho certeza que esse tipo de comportamento, ele prejudica sim o coletivo. Uma das coisas que faz muito mal para qualquer relação é a repressão dos sentimentos, né? Esses homens machos que, né? que não podem, que não expressam sentimentos, que
muitas vezes, o que acontece? Como eles não expressam, como não precisa, como isso é besteira, como é mimimi, o que acontece? Os outros sentimentos, principalmente os das mulheres, eles são desvalidados, né? Os teus sentimentos são desvalidados. E aí como é que fica? Né? Se tu estiver se sentindo mal com alguma coisa, se estiver acontecendo alguma coisa. Eu sou um professor de capoeira, sou muito macho, e isso é besteira, que tem que treinar. Mas se tiver alguém se sentindo, não se sentindo bem com alguma coisa no meu treino, então eu vou simplesmente desvalidar, principalmente se for uma mulher. Isso é besteira. Não é frescura, mimimi. Eu já vi demais, entende? E vi as pessoas abandonarem a capoeira porque não sentem um lugar de acolhimento. Porque da parte do professor, macho demais, muito macho, não existe um acolhimento, não existe uma escuta, uma compreensão. E eu, como professora, sou professora de capoeira, sou professora de teatro há muitos anos, sou professora de artes. E o que é que eu entendo? Que o professor ele deve acolher, ele deve mediar. Se tem um conflito na sala, ele deve mediar. E não era isso que acontecia. Pelo contrário, as pessoas que tinham os sentimentos mais frágeis, elas eram mais reprimidas. Era sempre o que eu via, né? E não era só na minha academia, nas outras também, em uma grande maioria. Então, voltando aqui para essa questão dessa fragilidade masculina aí, é isso, entende? O meu jeito de ser vai interferir na minha relação com as pessoas, né? O meu jeito de ser, se eu acho que os meus sentimentos não têm valor, se eu reprimo aquilo que eu sinto, então eu vou fazer isso com as outras pessoas também, com certeza. E ninguém sabe as consequências disso para as outras pessoas, né? Se você pegar uma criança, uma pessoa que tem algum trauma, você pode piorar essa situação. Pegar uma pessoa chegou um aluno, eu sou muito macho, vou reprimir. Essa pessoa, ela tem algum transtorno, que muitos transtornos, eles são muito silenciosos, eles precisam ser muito bem observados. E aí eu vou e desvalido lá o jeito daquela pessoa ser, porque eu acho que ela é muito frágil, é muito boba, é abestado, esse tipo de coisa, sabe? Então, aquilo ali eu tô criando uma ferida tão profunda que eu nem sei, eu nem tenho noção disso. E a pessoa vai sair da capoeira. Eu já ouvi um relato assim, eu abandonei a capoeira porque o cara botava os outros para me pegar. E era a mentalidade do professor lá, era achar que aquilo ali ia fortalecer o aluno, botar os outros para rodar ele, né? Como é que eles dizem? Vamos rodar o cara. Entrava um para bater, entrava outro para bater, entrava outro. E aí esse rapaz hoje, ele é adulto, ele me relatou isso, eu dei uma carona, ele me relatou isso dentro do carro. E ele tem um transtorno, na época nem ele sabia, né? E causou um trauma. Ele volta para a capoeira, ele está na capoeira atualmente, mas você vê que ele tem limites. Então, é isso, é muito complicado. Essa forma de ser, com certeza ela influencia, e não há uma influência positiva. Eu digo isso com certeza. Bom, muitas vezes a masculinidade ela também vai estar atrelada aí à questão da sexualidade, né? A questão de como essa pessoa performa o seu gênero, ou até mesmo como essa pessoa interage em sociedade. Então, muitos homens eles se incomodam ao ter a sua identidade, o seu gênero questionados, né, de forma muito agressiva, ou então de receber de forma negativa determinado público, seja um público LGBTQIAPN+, seja um público feminino que não atinge as expectativas de gênero, essas expectativas de gênero que são criadas na sociedade, seja de um ponto do que é ser mulher e do que é ser homem. Esses pontos, quando divergidos, né, quando você foge do padrão ou quando você foge das expectativas do que se espera de uma mulher em sociedade ou de um homem em sociedade, que isso pode também se tornar uma forma de questionar
de questionar o gênero dessas pessoas e também de se autoafirmar mais uma vez de uma masculinidade que muitas vezes se torna tóxica tanto para o próprio sujeito quanto para aqueles que convivem com ele. Pronto, né? Eu percebo que essa fragilidade masculina, né, ela acontece em vários pontos, né? Tanto na roda, né, como no treino. Já presenciei vários momentos desses, principalmente quando eu vou dar alguma aula, alguma vivência de samba, né? Geralmente, quando eu vou dar essa aula, todos os homens saem, né? Aí eu gosto sempre de falar, galera, aí eu já mudo assim o contexto. Vamos todo mundo ficar aqui na roda, mesmo não gostando, né? Pra gente poder participar, ver, né? E também, né, poder compartilhar, né, com outras pessoas, mesmo não gostando, né? E eu vejo que isso tem sim, né? Existe só em ser uma mulher ali na frente, né? Tem muitos homens que não quebrou essa barreira ainda, né? Que a mulher consegue, que a mulher pode, né? E sempre eu falo na minha casa, mas dentro do meu grupo eu coloco muito o meu mestre de exemplo, né? Porque ele é um cara que sempre me inspira, né? Mestre, isso aqui, ele sempre, não vá, você consegue, né? E tendo esse apoio, né? Eu acho que eu consegui, né, me destacar mais dentro da capoeira, né? Se eu tenho uma dificuldade, ele me passa, né? Eu treino e ele apoia muito, né? A gente botar em prática e tal. E eu acho que é isso que é o bacana, né? Que é isso que é massa. Por conta de sistema de graduação, eu falo por mim que a gente tem que respeitar, mas a gente não pode ser obrigada a falar, se você não sabe, né? A falar que a pessoa é instrutor, monitor, sendo que você não sabe, sendo que não foi provavelmente divulgado. Aí é um erro pequeno, pode ser corrigido, né, imediatamente. Então não vejo isso como horrorizado não. Eles querem ter mais prioridade, né? Prioridade como, não sei o que, tu viu que eu sou instrutor, não sei o que, não sei o que. Não, até porque o sistema de graduação, como vocês podem ver do meu grupo, não é igual ao seu. Então... Muitos homens encontram sua autoafirmação através das cordas de capoeira, levando muito mais significado a elas do que elas podem carregar. Uma corda, ela não vai carregar toda a sua masculinidade, não deve fazer isso, porque a sua masculinidade ela deve estar atrelada a outras coisas e não a agressividade, porque isso é um estereótipo da sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente entra nesse debate, né, de pessoas que se enforcam com a própria corda, né, de que deixa a corda subir a cabeça e que de fato isso leva elas a um lugar de tanto da masculinidade quanto de reafirmação de que merece aquela corda. E eu acho que a gente tem que pensar mesmo e refletir sobre o quão essas respostas podem chegar de forma agressiva, né? E poder refletir sobre isso. Eu sei que esse episódio pode causar muitos desconfortos nas pessoas, mas acho que é um debate que precisa ser feito, ou pelo menos começado, se não conseguimos aprofundá-lo aqui o suficiente, mas que a gente possa falar sobre isso, sobre as formas como você tem exercido a sua masculinidade, ou sobre a forma como nós percebemos ela em sociedade. Bom, pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e que saiba que nós estamos começando um debate e que sim, que ele precisa ser aprofundado para que a gente possa ter mais clareza nas relações que a gente constrói dentro dos espaços da capoeira. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e para além disso, né? Se você tem interesse
de participar ou de deixar alguma sugestão, críticas ou parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com que eu vou estar respondendo vocês e buscando melhor atendê-los. Lembrando que essa temporada desses 8 episódios, né? Esse é o terceiro episódio de uma série de 8, estão sendo apoiados pela Lei Aldir Blanc do município de Pacatuba. Então, até o próximo!